Bom dia. Vamos meditar hoje em Êxodo, continuando a nossa exposição do livro. Coloquei como título Moisés na presença de Deus. Êxodo 24. Êxodo 24, versículos 14 a 18. Diz assim: vamos lá do 12 para pegar o contexto, porque eu já expus esse início aqui do texto na mensagem passada, e vamos começar mesmo do 14, mas o contexto. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedras e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos, agora está a parte que nós vamos começar hoje: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor pousou sobre o monte. E a nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude com o que vamos perceber aqui e utilize para o nosso, mais um tijolo na nossa edificação cristã, mais um passo que nós, porventura, temos o privilégio de dar rumo ao Senhor Jesus Cristo, rumo à semelhança mais exata com Ele. Semelhança essa que ainda está muito longe, infelizmente, por causa da nossa carne, dos nossos pecados, mas com esse processo de santificação maravilhoso, operado em nós pelo Teu Espírito Santo e muito misterioso, nós podemos ir passo a passo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo, nos tornando mais semelhantes a Ele ainda neste mundo. É o nosso desejo enquanto aqui estamos, e lá estaremos para sempre com Ele, e já sem pecado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Parece que Moisés sabia que ia demorar desta vez, porque ele nomeou 2 substitutos, inclusive Arão e Hur, e ele subiu ao monte. E quem que tivesse algum problema lá embaixo, tratasse com Arão e Hur. Então a ideia era clara que Moisés ia se ausentar por um período considerável. Não sabemos se ele tinha essa certeza ou quanto tinha, mas é sugestivo. E a glória do Senhor, diz aqui, pousou sobre o monte e uma nuvem cobriu o monte por 6 dias. Acho muito bonito esse verbo aqui, pousar, da maneira como está colocado aqui no versículo 16, e a glória do Senhor pousou sobre o monte. Agora, essa é uma palavra em português, e outras versões nem tem pousou, tem outros verbos. O que interessa aqui, e é muito interessante sabermos, é o hebraico. A palavra traduzida por pousar ou permaneceu, como alguma outra versão tem, significa habitar, ou melhor dizendo, habitar
provisoriamente ou tabernacular, seria o nome mais técnico, que aponta para um termo que os que estudam um pouco mais profundamente as Escrituras e entram mais na teologia e tudo, logo percebem, a chamada glória Shekinah, expressão do hebraico, ou seja, a glória que se manifestava no tabernáculo, primeiro no deserto, depois no templo de Salomão, e depois, aí vem uma passagem em que, quando nós comparamos esta que eu vou ler com vocês agora, e a que acabamos de ler, Êxodo 24 e 16, é impressionante o paralelo. E é aí que se torna mais bonito, mais gostoso, delicioso estudar a Bíblia. É quando se percebe essas sutilezas, que na realidade não são sutilezas, são ensinos básicos, importantes. João 1 e 14. Eu falei da glória que se manifestava primeiro no tabernáculo, no deserto. Aliás, começou logo lá no monte, em cima do monte, como nós lemos. Depois no tabernáculo, no deserto. E depois no templo de Salomão. E depois do templo de Salomão, naquele que tabernaculou entre nós. Vocês já sabem de quem eu estou falando, o Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo. A vontade é ler desde o versículo 1, mas não vou fazer. Vamos para o 14. E o Verbo, que já ficou claro que era um ser divino e humano, a revelação de Deus, o que Deus tinha para mostrar, para falar, para se expressar aos homens, estava tudo incluído, presente na pessoa de Jesus Cristo. Então, o Verbo se fez carne. A encarnação do Verbo de Deus, da segunda pessoa da Trindade, tornou-se homem aqui. Então, nós vemos agora Jesus Cristo, homem e Deus, claramente. Ele se fez carne. Não era carne antes, mas se fez. Sempre existiu antes, mas não em forma humana, nem em forma nenhuma material, mas em espírito. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitar aqui agora está em outra língua, que é no grego, mas com o mesmo sentido de uma habitação provisória, de tabernacular, de estar dentro, presente ali de uma forma muito firme, muito forte, e ao mesmo tempo, no que concerne às coisas da terra, provisória. Aí vem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Então, observem aqui os dois termos, habitar e glória. Dois termos, que no primeiro lá em Êxodo foi traduzido como pousou. Veio, se fez presente, permaneceu ali por um tempo. Essa é a ideia, que é precisamente a mesma ideia de João 1,14. Então, tanto no tabernáculo, lá no deserto, começando com Êxodo lá com Moisés em cima do monte, depois no tabernáculo do deserto e no templo de Salomão, a glória esteve envolta por uma nuvem, como que velada. Êxodo 40 e 34.
Agora estamos já na tenda do tabernáculo que Moisés construiu no deserto, conforme o modelo que Deus mostrou, conforme as instruções de Deus. Agora estamos na frente no tempo, um pouco depois de Moisés ter construído o que foi ordenado. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Lá no templo de Salomão, 500 anos depois, mais ou menos, 600 anos depois, 1 Reis, capítulo 8, versículos 10 e 11. Reis 8, 10 e 11. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Estamos agora 600 anos depois, mais ou menos, do tempo de Moisés, em que ele fez o tabernáculo, conforme foi mostrado para ele lá no monte, e a glória do Senhor cobriu, uma nuvem cobriu ali a glória do Senhor. Aí vem Salomão, filho de Davi, e faz o que o pai queria, mas Deus não deixou, construiu um templo espetacular para Deus, e Salomão fez esse templo, e na inauguração deste templo está escrito a mesma coisa. Uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor, como se a nuvem fosse uma parte da glória, que queria esconder algo daquela glória, uma coisa assim. Achei belíssima a frase do erudito teólogo inglês F. Bruce, que diz assim, entre aspas: a glória que brilhou no tabernáculo, como já lemos, Êxodo 40, e no templo, como já lemos em 1 Reis, lá 600 anos depois, agora com Salomão, a glória que brilhou no tabernáculo e no templo, escondida na misteriosa nuvem, era apenas uma antecipação daquela mais maravilhosa glória que brilhou na palavra encarnada, como lemos lá em João 1, que o verbo, a palavra, se fez carne, e estava com ele a glória do Senhor também. Era apenas uma antecipação daquela mais maravilhosa glória que brilhou na palavra encarnada, escondida daqueles que não tinham nenhuma mente para ver a luz, mas manifesta para os que têm fé. Lindo, fecha aspas. Então, vamos continuar. Mas, como eu ia dizendo, faz parte do estudo das Escrituras, mais aprofundado, ver essas coisas. E é onde bons livros, bons comentários nos levam, nos ajudam a vejam isso, vejam aquilo, vejam. Mas que coisa bonita, alguém que explica e mostra, que só lê Êxodo já é muito bonito e tudo, mas talvez alguém muito versado na Bíblia inteira e tal, pode por si só começar a associar de uma certa maneira, mas é muito bom quando você pega um autor que lhe ajuda a enxergar isto. E para aqueles que gostam de um pouquinho mais, não mais fundo, mas antes de passar para os livros mesmo, pode pedir ajuda da própria Bíblia, que não é da Bíblia mais, mas dos editores da Bíblia, com as referências cruzadas, que muitas versões têm. Isso ajuda muito mais do que a gente pode pensar. Assunto para a escola dominical, inclusive, para um dia, talvez, uma instrução. Talvez muitos nem usem isso, não sabem o que é isso, acham muito complicado aquela letrinha lá embaixo, pequenininha. Já tem Bíblia que a letra parece uma formiga
das pequenas. Aí, quando vem uma referência cruzadazinha lá, não é preciso do microscópio para ler. É uma pena isso. Eu acho que devia ser proibido fazer Bíblia com a letra muito pequena. Mas pode ser de uma utilidade fantástica, porque uma Bíblia com uma boa referência cruzada, ela vai levar, provavelmente, aqui de um para o outro, e o crente, quando acompanha isso, é um espetáculo. Por isso é que eu tenho, assim, eu acho bom para aquilo que se propõe, que é a leitura da Bíblia toda num ano, que tem aquele objetivo, mas tem que ler aquelas passagens bem rigorosas para poder, em um ano, fechar e começar de novo e tal. É muito bom pelo aspecto panorâmico, sem dúvida, mas um estudo bíblico mesmo, que leva de um texto, vai para o outro, aí já é preciso mais tempo, e não tem que estar muito comprometido com ler a Bíblia em tanto tempo, não. São coisas diferentes, mas que se complementam. Então, fica aí uma demonstração aqui de como a gente pode aprender com o texto, que não está nem percebendo a beleza daquilo, quando diz que Moisés estava lá no monte, e a glória do Senhor pousou lá, e uma nuvem cobriu o monte. Bonito e tal, mas o que tem por trás daquilo é muito bonito. Muito bem. Ao 7º dia, Deus chamou Moisés. Lembra, inclusive, a sarça ardente, né? 40 anos antes, no mesmo local, quando Deus chamou. E chega aqui, Moisés, tira a sandália, mas chega até aqui. Então, 6 dias esperando, envolto numa nuvem, sem comer, nem beber. Lá em Deuteronômio 9:9, aqui não diz, mas Moisés, lá em Deuteronômio, quando ele está contando a sua história, essa história com as palavras dele, ele diz que foi em jejum, não comeu nem bebeu nesses 40 dias, sendo aí um tipo de Cristo, inclusive, que aponta, é difícil até não se lembrar de Jesus, antes de ser tentado pelo diabo, quando foi levado, lá em Mateus capítulo 4, versículos 1 e 2, nós não vamos ler, mas 40 dias e 40 noites também. Irmãos, eu não sei como é que Moisés estava, mas eu estaria muito impaciente. Com uns 2 dias, eu acho que já estaria sem aguentar mais ali no monte, e a glória de Deus ali, esperando ser chamado, alguma coisa acontecer, e nada. 1 dia, 2, 3, 4, 5, e nada. Dá uma impaciência, porque é um período tão longo de espera. 6 dias, para o 7º ser chamado, Moisés passaria por uma tremenda experiência espiritual, ele teria contato íntimo com Deus, mais uma vez, dessa vez talvez até maior, precisava estar preparado. A ideia que nós temos é essa. Tudo indica que é isto. Sair da rotina, esquecer aquela confusão lá embaixo, que ele entregou para Arão e Ur, meditar, orar, elevar a alma. Muitas vezes, experiências espirituais fortes pelas quais nós passamos, elas são antecedidas por períodos bem atípicos em nossas vidas, quando nós somos obrigados na marra, como se diz, a parar, como numa pausa forçada para a reflexão. É uma cirurgia, é um acidente, é uma estafa, é um desemprego, é uma perda muito grande. Muitas coisas podem acontecer, nenhuma delas agradável, mas que seria muita sabedoria nossa, dizendo de outra forma, em que o crente precisa buscar muito intensamente a sabedoria de Deus para aprender a lucrar em momentos assim. E não apenas ficar impacientes, 1º dia, nada, 2º dia, nada. E admito que nós todos, boa parte do mundo, infelizmente a maioria
está nem preocupado com as coisas de Deus, mas os crentes estão. Nós somos treinados com a tal da quarentena e com a ameaça já em outros países e talvez no nosso voltando, ninguém sabe direito, mas é interessante falar nisso num período em que nós próprios fomos obrigados a uma mudança drástica na nossa rotina, no dia a dia. Então, cada um que tenha tido a sabedoria de aproveitar isso, essa mudança tão forte, para lucrar e não ficar impaciente, quando é que vai voltar tudo de novo, eu quero o velho normal, eu não gosto, agora só que se fala, o novo normal, prefiro o outro e a minha rotina antiga. Mas é importante nós aprendermos a ter momentos assim, e como muitas vezes nós não temos de maneira espontânea, voluntária, Deus você vai passar por isto. A maioria não faz, não tira momentos assim, e eu reconheço que não estou simplesmente criticando coisas assim, não, porque a vida é muito dura, é muito difícil ganhar o pão com o suor do rosto. Eu sei que é complicado, doenças, filhos e tudo mais, então a intensidade é muito grande e parece que é cada vez maior. Então não é que está todo mundo culpado, porque não tirou uma semana aí para ir para uma praia refletir. Seria bom, se fizer, seria excelente. Mas não faz. E é quando vem as férias, aí é que não faz mesmo, que vai mudar a rotina, vai passear, vai para outro lugar, ou talvez até ficar sem fazer nada mesmo, mas cansado e não vai, nem pensa em dedicar isso de uma maneira mais especial para as coisas de Deus. Aí cada um faz a reflexão que achar que devia fazer, mas não espere chegar uma doença, uma crise grande na sua vida para poder você refletir e pensar nas coisas de Deus, ou se preparar para alguma coisa que Deus quer lhe transmitir ou falar. É clássica a referência de que Jesus passou a noite toda em oração na véspera de escolher os 12 apóstolos. É muito conhecido esse fato, a importância do que ele fez. Ele preparou-se para aquilo. Então, após os 6 dias, Moisés é chamado e vai à presença de Deus. Que espetáculo! Está na presença ali do próprio Deus, chamado pelo próprio Deus, preparado por 6 dias ali pelo próprio Deus, que criou todo aquele ambiente, que fez tudo aquilo e graciosamente chama Moisés para estar diante dele. Curioso é que, ao mesmo tempo que Moisés estava lá com Deus, em momentos marcantes da vida dele, que poucos seres humanos tiveram esse privilégio, do ponto de vista do povo, ele estava correndo um perigo enorme no meio de um fogo consumidor, no mesmo Deus que tinha causado há pouco tempo terremotos, trovões, tremor de terra, fogo e tudo mais, e Moisés está lá no miolo, lá está ele no foco. Curiosamente, pouco tempo depois, Moisés já era. Lembram? Moisés morreu por lá. Não voltou. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, nada de Moisés também. Aqui embaixo nós quase morremos porque ficamos longe. Mas o próprio Deus disse: não chegue perto que você morre. Não chegue perto do monte. Moisés não só tinha chegado perto, subiu e estava lá. E demorando. Pelo menos quando ele esteve lá com os anciãos, os 70, foi e voltou, demorou algum tempo e tal, comeram lá e voltaram. Pressupostamente, muito menos tempo, agora ficou lá. Também deve ter se exposto exageradamente. Quem vê Deus morre.
Muito curioso. Perante o povo, Moisés estava no meio de um fogo consumidor, correndo muito perigo de vida. O interessante é que ele estava mesmo no meio de um fogo consumidor. Deus não deixou de ser um fogo consumidor. Querem ver uma coisa interessante? Isaías 33, versículo 14. Isaías 33 e 14. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com gesto de mão recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha seus olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Tudo bem, Isaías, tua resposta foi muito bonita, mas cadê a referência ao que nós perguntamos: quem vai habitar com o fogo devorador? Quem vai habitar com as chamas eternas? Tu não falaste, Isaías. Tu disseste que pessoas que fazem coisas muito bonitas aqui, ele vai ter alimento, vai ter proteção, vai morar nas alturas. É muito interessante isso. O profeta ele não se preocupa em negar que Deus é um fogo devorador, que Deus é um fogo que habita em chamas eternas, ou é um Deus de chamas eternas, pela glória que ele tem, que muitas vezes é chamado assim. Ele é isto de fato. Ele não nega que Deus é nada disto. Ele é. Mas pessoas devidamente enquadradas na vontade deste Deus vão sim morar com ele. Ele está respondendo: quem é que vai morar com o fogo devorador? O justo, o correto, que faz a vontade dele, vai morar com ele. Ora, então vai ser consumido no ato? Não, é o contrário. Vai morar como se fosse num lugar alto, protegidíssimo, vai ter alimento, proteção, tudo. Mas ele não é um fogo devorador? É. E não vai devorá-los? Não. Não vai matá-los? Não. Como vocês estão vendo, pecadores, Isaías dizendo, é só o contrário. Os justos vão habitar com esse fogo devorador que vai protegê-los graciosamente, alimentá-los. Então ele não vai agir como, não vai fazer funcionar, não vai descarregar o poder destruidor dele contra os seus. Então quem é que vai morar com esse fogo? Não, negócio de fogo devorador, isso aqui é uma maneira de expressão, Deus é fogo devorador, coisa nenhuma. Isso é pergunta que vocês façam, tirem isso da cabeça, Deus zangado, devorador e fogo consumidor, não. Olha aí que maravilha, morar no céu, morar numa rocha, como numa rocha alta, protegido e tal. Esse aqui é o Deus verdadeiro, um Deus de amor. Seria fácil distorcer dessa forma. Isaías nem toca no assunto de fogo devorador, ele mantém, mas mostra o aspecto de Deus que vai ser utilizado com aqueles que o agradam. Isto é belíssimo, irmãos. Moisés estava, de fato, no fogo devorador, bem no meio, mas autorizado por este Deus, protegido e em paz com Deus. Eu quero encerrar com uma observação.
O crente passa por momentos difíceis e aos olhos dos que não têm Deus, pode até parecer que o crente está nas mãos de um fogo devorador, um Deus duríssimo. Como é que Deus faz isso com aquele crente? Como é que pode? Só falta matar. Quase perverso. E um descrente mesmo, duro de coração, ele pode até tirar o termo quase. Vendo o outro no meio do fogo ali, e não entende. Deus está acabando com aquele pobre coitado ali. Crente, fiel. Todo mundo sabe que ele é fiel, não sei quantos anos, está acabando com ele. Aí depois ele vai ficando bom, pá, e vem outro problema, e outra coisa, outra situação, outra. Está acabando com ele, devorando. Tudo bem, o crente está sofrendo mesmo. Não era nem o caso de Moisés aqui na aplicação, mas dentro do que eu quero dizer, vocês vão entender. É que para o próprio crente, ele pode estar tendo momentos deliciosos com Deus. Ele não está enxergando Deus como um fogo devorador. Ele sabe que está sofrendo. Claro, quem é que não sabe? Está ansioso para parar de sofrer, porque a nossa carne humana, carne no sentido de corpo humano, essa fraqueza não acha terrível a dor que é mesmo, então ele quer parar de sofrer, tudo isso. Mas ele não enxerga esse Pai Celestial como os outros estão olhando, está acabando com ele, não é um Deus nem bondoso, está longe de ser um pouquinho bom, quanto mais um Deus maravilhoso, um Deus de amor, que conversa, o pessoal está ficando doido? Tá, os crentes são meio loucos mesmo, porque no meio de uma situação dessa, o crente, mesmo com sofrimento, mesmo desejando sair daquele sufoco, é humano, mas ele está vendo sutilezas de Deus, eu diria mais do que sutilezas, um tratamento de Deus e um carinho de Deus com ele, enorme, e crescendo, e se apaixonando mais por esse Deus, no meio do problema. Então Deus está devorando aquele crente, coisa nenhuma. Deus está dando uns tratos nele aí, em termos de disciplina e de sofrimento aqui e tal, tudo bem, mas Deus está edificando aquele filho, chamando aquele filho para mais perto dele. Vem cá, Moisés, venha para cá, meu filho, venha para cá, venha. Repito que o Moisés, nesse caso, não teve a questão do sofrimento, mas eu estou querendo aplicar aqui a ideia de que aos olhos de uns, a pessoa está sofrendo, Moisés ali morreu. Tanto que começaram a fazer o bezerro de ouro, como nós vamos ver já, na próxima pregação. Então, aos olhos dele, Moisés, coitado de Moisés. E quanto ao próprio Moisés, uma experiência simplesmente sublime. Então, que nós tenhamos a sabedoria, tenhamos a graça de Deus, de entender assim, de ver assim. E é uma pena quando Deus dá esse privilégio ao crente de passar por situações que, mesmo envolvendo sofrimento, nem sempre envolvem sofrimento, mas mesmo envolvendo sofrimento, são espetaculares. É uma pena quando o crente olha tanto para esse aspecto que perde a oportunidade. Como não sei o que passava na mente de Moisés, mas se quisesse, eu quero sair daqui, eu sei que Deus está aqui e tal, mas está um perigo grande para mim, e Deus, é muito poderoso. Pode ter passado pela mente de Moisés, frágil, homem como nós, aqui está muito bom e tal, mas eu quero descer logo, aqui é perigoso estar na frente de alguém tão poderoso, tão santo. Eu não sei o que passou na mente de Moisés. E teria até sentido ter passado, porque ele era pecador mesmo, como todos nós somos. Mas isso aí pode absorver tanto a mente do crente, esse aspecto, que tira dele a visão mais profunda, espiritual, de dizer que não, aqui isso é uma chance de ouro
para eu crescer com esse Deus, vai me jogar cada vez mais nas mãos dele. Estou sofrendo ou não estou, é pouco, é muito, não importa. Mas é um momento de experiência com Deus forte, que Ele está me concedendo, porque os momentos especiais que a gente tem com Deus, não é nós que escolhemos ter, não. Não é, não. Amanhã, 9 horas, eu vou me trancar no meu quarto e eu vou ter um momento com Deus espetacular. Quem fala assim não entendeu nada. Agora, pode dizer assim, amanhã, 9 horas da manhã, eu vou fechar meu quarto e eu vou orar a Deus. Tudo bem. Eu estou com vontade de orar, eu vou ler as Escrituras, eu vou alternar a leitura com a oração. Tudo bem, ele pode se programar como ele queira para o momento com Deus. Marcar a hora de começar, até a hora de terminar, nós temos horários a cumprir na vida, tudo bem. Mas marcar que vai ter um momento especial com Deus, como eu vejo, vocês veem, todos nós vemos, né? Culto de louvor, de graça, Deus vai se manifestar, quarta-feira, 7h30, e vai ter curas, e vai ter isso, e vai aquilo, e a presença de Deus, venha cá, você vai ver, tá? É um absurdo. Ele está determinando que Deus estará ali de uma maneira especial, quem resolve isso é Deus. Então você vai orar às 9 horas da manhã, dentro do seu quarto, amém. E implore para que Deus faça daquilo, se Ele quiser fazer, um momento especial. E muitas vezes vem quando você nem espera. Quando você vê, está envolvido num momento muito especial com Deus. Sim, aproveite, com dor ou sem dor. Não deixe passar. Então, aos olhos de uns, Moisés estava bem ruinzinho. E diante do próprio Moisés, na realidade, Moisés estava muito bem na presença de Deus. Que cada um de nós sinta muita vontade, muito gosto, muito prazer estar na presença de Deus, com ou sem fogo devorador no sentido de nos destruir. Nunca mais isso vai acontecer espiritualmente, mas aqui dá uma tostadazinha na nossa carne, no nosso corpo, e tudo vai, até para o nosso bem, mas que isso fique secundário. E nós possamos crescer no meio deste fogo devorador, que pode devorar os outros, mas a nós cada vez mais nos alimenta e nos protege como no alto de uma rocha. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ensine estas coisas, como já te pedi no início. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.